A natureza é uma verdadeira caixa de surpresas. E os fenômenos naturais estão aí para provar que, mesmo sem nenhuma intervenção humana, a natureza sabe dar o seu show. Apesar dos diversos estudos, alguns fenômenos naturais conseguem instigar até mesmo os mais experientes cientistas. Isso porque eu não estou falando de eventos comuns como tempestades ou tsunamis, mas sim de fenômenos raros e extremamente exóticos. No vídeo de hoje, fizemos uma lista com os fenômenos naturais mais estranhos do mundo, parte 2. Então, já deixa aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Avalanche. Para os participantes do montanhismo, não existe nada mais assustador do que o estrondo ensurdecedor de uma avalanche. Uma massa de neve, gelo e detritos que vai se acumulando conforme desliza montanha abaixo. As avalanches podem ser causadas por vários fatores, como terremotos, erosões, excesso de água no solo ou mesmo a declividade das encostas. Conforme vai acumulando massa, a avalanche aumenta de velocidade e pode chegar a atingir impressionantes 200 km por hora. Carros, casas e tudo que estiver no caminho dessa massa gélida será soterrado. Tempestade de areia. No final de 2021, algumas cidades no interior do Brasil foram atingidas por uma tempestade de areia sem precedentes. Essas tempestades são geradas por chuvas muito fortes que se chocam com o solo seco, levantando partículas que vão se acumulando e sendo levadas pelo vento, podendo ter vários quilômetros de altura. As cidades paulistas de Ribeirão Preto, Franca e Barretos foram as mais afetadas. O ciclista Paulo Fernando, mais conhecido como Nandim, e um amigo foram surpreendidos pela tempestade enquanto faziam uma trilha em Barretos. Em questão de segundos, a nuvem de poeira cobriu os ciclistas, que ficaram assustados com o fenômeno. O registro completo pode ser visto no canal do Nandim, aqui no YouTube. Chama Eterna. Essa é a Eternal Flame Falls, ou As Quedas de Chama Eterna, em uma tradução literal, e é um nome que faz bastante jus ao que acontece nesse local. É literalmente fogo, chamas e labaredas que ficam dentro de uma cachoeira queimando eternamente. Localizada no Parque Chestnut Ridge, em Nova York, essas chamas são resultado de vazamentos de gás natural que só vão se apagar quando o suprimento do gás acabar, não importando a umidade do local. Areia preta. Uma das características que mais chama a atenção em uma praia é a sua areia. Quanto mais clara e cristalina, mais bonita ela é considerada. Mas essas praias na Islândia atraem turistas do mundo inteiro por conta da incrível areia de cor preta, que é extremamente rara. A areia de qualquer praia é formada pelo desgaste das rochas que a cercam. No caso dessas praias islandesas, o fato das rochas serem de origem vulcânica e as cavernas ao redor terem formação de basalto, as praias acabaram por ter esse aspecto, com areias escuras e um visual único. Mas não é só na Islândia que isso acontece.
Na praia de Wayapanapa, no Havaí, a areia também é escura e a explicação é a mesma da Islândia. Pé de cabras. Um dos maiores desertos do mundo está localizado no Marrocos. E no meio dessa paisagem inóspita estão as argânias, árvores que produzem um fruto cujo óleo é utilizado como componente medicinal, culinário e cosmético. No entanto, não são só os seres humanos que andam apreciando os pés de argan. Por serem resistentes a ambientes áridos, as cabras são animais de criação comum no Marrocos, e elas acabaram encontrando uma forma bastante peculiar de conseguir o alimento. Acredite ou não, as cabras aprenderam a escalar essas árvores. Elas sobem em busca de alimento, mas acabam ficando mais algumas horas por ali para aproveitar a sombra, que é quase inexistente no meio do deserto. Cachoeira reversa. É impossível uma cachoeira fluir para o sentido oposto, né? Sim e não. Localizada em Naneghat, na Índia, essa cachoeira é uma verdadeira ilusão de ótica. Parece que a água está subindo quando deveria estar descendo. Na verdade, há um fluxo de água indo para o lado contrário, mas não é o da cachoeira, e sim da névoa gerada pela mesma, o que acaba enganando a nossa percepção visual. Isso é resultado de ventos fortes em sentido contrário, o que acaba carregando a névoa para trás da cachoeira, causando esse efeito incrível. Disco de gelo. Essa estrutura peculiar e perfeita parece que foi cortada por uma moderna máquina, mas na verdade é um fenômeno natural. Esse disco de gelo foi encontrado no Lago Michigan, nos Estados Unidos. A pressão e o volume de água criaram um redemoinho sobre uma fina camada de gelo, obrigando-a a girar constantemente. Com o tempo, esse movimento fez o gelo formar esse incrível círculo perfeito. Cabeça d'água. A ocorrência de fortes chuvas nas partes altas de um curso d'água podem acarretar na formação desse fenômeno. Em questão de segundos, o volume de água aumenta e deságua na queda mais próxima, geralmente em cachoeiras. Essa água desce subitamente, levando tudo que estiver pelo caminho. Se for visitar uma cachoeira, verifique a previsão do tempo e saia da água assim que começar a chover. Cachoeira de Fogo. Localizada no Vale de Yosemite, nos Estados Unidos, essa cachoeira intriga pessoas do mundo inteiro. No lugar da água, a queda é de fogo. Mas como isso é possível? De onde vem esse fogo? Bom, na verdade, a Cachoeira de Fogo é uma cachoeira de água, como todas as outras. O que acontece é que a incidência da luz solar reflete sobre a água, causando esse efeito incrível, como se estivesse caindo fogo lá de cima. O espetáculo acontece apenas uma vez por ano, no mês de fevereiro. Nevasca. A queda brusca de temperatura, aliada a altitudes elevadas ou altas latitudes, pode causar um fenômeno incrível, pelo menos para quem não mora nesses lugares. As tempestades de neve, também chamadas de nevascas, ocorrem principalmente em zonas montanhosas. A neve cai de uma forma mais seca, dificultando o derretimento e facilitando sua rápida acumulação. Acordar pela manhã e encontrar a sua casa ou seu carro completamente cobertos de neve não deve ser nada prazeroso. Mas convenhamos, essas nevascas são lindas de se ver. Halo solar. Um dos fenômenos celestes mais bonitos e incríveis de se presenciar é o halo solar, uma auréola formada ao redor do Sol. O fenômeno ocorre em países onde o inverno é rigoroso, como a Suécia, o Canadá e os Estados Unidos. Esse fenômeno natural é extremamente raro e só acontece quando a luz solar consegue atravessar as partículas de gelo nas nuvens, se desviando e criando esse efeito de auréola. O formato geométrico do halo é devido à estrutura hexagonal presente nos cristais de gelo. Teias de aranha.
Algumas espécies de aranhas levaram a construção de teias para outro nível. Essas espécies constroem lençóis de teias gigantes que são capazes de cobrir árvores ou vegetações inteiras. Essas aranhas utilizam essa estratégia para maximizar sua sobrevivência, uma vez que essas teias não são feitas apenas por uma aranha, mas por centenas, às vezes milhares. Sendo assim, com mais aranhas juntas, teias maiores, maior probabilidade de capturar presas e se protegerem. Maré. Ir à praia nos fins de semana é um dos lazeres preferidos de quem mora no litoral. No entanto, alguns se esquecem de algumas regras básicas para um dia de praia. Uma das principais é: não estacione o seu carro na areia. A maré pode subir e você acabar ficando na praia muito mais do que gostaria. Apesar de parecer óbvio, algumas pessoas insistem em descumprir essa regra, como esses 3 carros em São Luís do Maranhão que acabaram engolidos pela água. Essa caminhonete precisou ser retirada por um guincho após 48 horas presa na praia de Panacoatira, também no Maranhão. Já esse Renegade precisou de muita ajuda para sair da praia de Atalaia, em Salinas, no Pará. Como também esse Voyage, que ficou preso em uma área próxima. Então é isso, galera! Qual desses fenômenos naturais mais chamou a sua atenção? Escreve aí nos comentários que a gente lê tudo, hein? E não esquece de deixar aquele mega like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até logo!